Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia, o seu coração para a palavra de Deus. Hoje eu tenho um ensino muito importante. E você vai entender rapidamente por quê. Isaías capítulo 11. Amém? Isaías capítulo 11. Glória a Deus. Isso é uma palavra. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4 do livro do profeta Isaías. Amém? Glória a Deus. E antes de nós lermos esses 4 versículos, bem como toda a referência do capítulo 11, fala sobre uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Você vai entender rapidamente. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes sairá um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no Senhor e no temor do Senhor. Eu quero a sua atenção para isso. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Está falando sobre Jesus. Isaías está profetizando sobre Jesus, que viria 600 anos aproximadamente depois disso aqui. Então ele está falando da linhagem de Jesus. Jesus nasceria da família de Davi, Davi filho de Jessé, lógico. Está falando que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. Lá em Apocalipse, você vai ouvir falar lá em Apocalipse sobre os 7 Espíritos do Senhor. Estão aqui, ó. As 7 qualidades, as 7 faces, as 7 identidades do Espírito Santo de Deus, estavam todas elas sobre Jesus. Fala que ele não julgaria segundo os humanos, segundo os mestres humanos, que ele seria um Senhor que julgaria com equilíbrio, com retidão, não segundo o que alguém falou para ele, ou mesmo que os seus olhos viram. Isso aqui tem um ensinamento muito legal. Os seus olhos podem te enganar, e os seus ouvidos podem te enganar. Então Jesus está falando, Jesus, quando ele chegar, ele não será enganado pelo que ele vê, como os homens são enganados, e não será comprado ou induzido ou conduzido por alguma coisa que chegar nos seus ouvidos, como nós. Por exemplo, se você estivesse passando naquele dia em que Jesus estava sozinho perto do poço de Jacó, conversando com uma mulher que já tinha 5 maridos e estava com um que não era dela. Você entende o que é isso? Ela ainda era samaritana, ela estava vivendo em adultério, samaritana vivendo em adultério, conversando sozinha com um homem judeu. Isso aqui, 3 proibições, mas Jesus estava lá sozinho conversando com ela. Se você passasse naquele dia e visse essa cena, o que viria na tua cabeça? Olha lá o Filho de Deus, safadão, sem vergonhão, olha lá o que ele está fazendo. Então os nossos olhos podem nos enganar. Quando que os nossos olhos enganam? Quando a nossa mente já está vendida. Quando a nossa mente já está corrompida, qualquer coisa que você vê já é ruim.
E qualquer coisa que chegar nos seus ouvidos de comentários, você não julga segundo a justiça de Deus, você decide segundo a sua justiça humana. Então eu quis usar esse texto aqui, que eu vou mostrar algo para você muito, muito, muito importante, esclarecedor e parte da vida cristã. Então hoje nós teremos um estudo sobre isso. Eu quero falar sobre discernir e agir. O que é discernir? Discernir é perceber o que está acontecendo. Discernimento é percepção. Amém? Percepção do que realmente está acontecendo à sua volta. Não é Maria vai com as outras, não. Amém? Só que discernimento sem atitude não serve para nada. O que adianta a gente perceber tudo que está acontecendo e não mover uma palha? O que adianta os nossos comentários acerca de um monte de coisas, sendo que nós não estamos trabalhando para que aquilo seja mudado, ou consertado, ou construído? Pode entender isso? Então não adianta, irmãos. Inclusive, eu vou além, que Tiago diz assim, lá no livro de Tiago, que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Então quando você tem a percepção de alguma situação e não age como deveria, você pecou. Então, veja que a grande maioria do nosso tempo nós podemos passar pecando. É lógico que não dá para você interferir na vida de todos no mundo inteiro. São 7 bilhões de pessoas. São centenas de países. Mas pelo menos orar você pode. Você pode orar pelos cristãos, por exemplo, que estão passando perseguições e sofrimentos na Coreia do Norte. Você pode orar por eles. Pode e deve. Mas enfim, irmãos, se eu não tenho um discernimento correto, eu vou agir erradamente. Por isso que eu usei esse texto que fala sobre Jesus. Jesus não julgava segundo ele estava vendo, o que ele estava vendo, e nem tomava providência segundo o ouvido que ele ouvia alguém dizer sobre alguma coisa. Ele era guiado pelo Espírito de Deus, ele via na Escritura. E numa sociedade cristã moderna, onde a Bíblia ficou para trás, onde ninguém mais consulta o que Deus tem para dizer a respeito do negócio, fica fácil ou fica pior. Então, para eu agir corretamente, eu tenho que discernir corretamente. Porque se eu não perceber direito o que está acontecendo, a minha atitude vai ser errada. Por exemplo, em toda situação existem 2 lados. Concorda? Toda situação existem 2 lados, ou mais, dependendo da situação. Então, um conselhozinho: não tome partido de ninguém ouvindo uma só pessoa. Ouça as 2 pessoas, e depois que você ouvir os 2, vá ainda conversar com Deus. Porque nós somos levados por muitas coisas. Por exemplo, mas eu gosto da minha filha está aqui, ó. Eu amo minha filha. Então a minha filha vem falar para mim que alguém fez alguma coisa ruim para ela. Então eu não quero nem saber da verdade. É a minha filha que falou, então eu não quero saber. E eu vou lá e vou xingar e vou brigar e vou fazer o que tudo ao contrário deste livro. Porque afinal de contas, né? É minha filha, coisa e tal. Mas a Bíblia diz que a estultícia está no coração da criança. E que desde criança, quem é pai e mãe aqui sabe, as nossas crianças, elas começam a mentir e dissimular sem que ninguém as ensine. Você já prestou atenção? Sem que ninguém as ensine, elas começam naturalmente, e a palavra é essa, a mentir e a dissimular. Por quê? Porque a Bíblia diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós somos filhos, quando a carne, nós somos filhos
de Adão. Por isso que Deus fala, você tem que nascer de novo, se você quiser entrar no céu. Porque se você for filhinho de Adão, só ser humano comum, você não entra. Tem que ser filho de Deus. Deus, quando nós nascemos de novo, Deus muda o nosso nome de filhos de Adão para filhos de Deus. Isso é uma introdução, né, irmãos? Agora, como diz lá em 1 de Coríntios 14, existem muitas vozes no mundo, e todas essas vozes têm um significado. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 14, 10, mais ou menos. Existem muitas vozes no mundo, e todas as vozes têm um significado. Por exemplo, em você, existem 4 que falam com você. Existem 4 pessoas que falam com você. Primeira, Deus. Aí vem a pergunta: você reconhece quando Deus está falando? Você discerne, você percebe? Não, opa, é Deus que está falando agora. Esse é o primeiro. 2, o diabo. Eu não estou falando que você está possuído por demônios, eu estou falando aquela voz que vem dentro da sua cabeça. Faz isso. E às vezes é uma voz, às vezes não, quase que sempre é uma voz mais aveludada que a voz do Senhor. Você discerne, você percebe que é o inimigo? Terceira, a sua própria voz, da sua consciência, que nós chamamos, a Bíblia chama de carne, que é o estado pecaminoso, onde a vontade do homem tem que ser feita. A de Deus não, a minha primeiro, isso é carne. Você consegue discernir isso quando é o seu eu que está dando ordens? E a quarta, as outras pessoas. A Bíblia diz no provérbio que na multidão dos conselhos se faz a guerra, e estar junto de conselheiros é coisa boa. Então tem a voz do outro, a voz do próximo. Então você tem que discernir que em 24 horas do seu dia, todas essas 4 pessoas irão falar com você. Você pode entender isso? Amém? Todos os dias, essas quatro entradas vão funcionar na sua vida. Deus vai falar, o diabo vai falar, você vai falar e outras pessoas vão falar. Você tem que perceber quem é que está. Porque se você não perceber, você vai se confundir, você vai se embaralhar, que é o caso da maioria das pessoas, que ele acha que a voz do desejo dele é Deus falando, e não é, é ele, é o desejo dele. Quando que eu sei isso? Quando o que eu estou querendo está em contrário à Escritura, por exemplo, e por aí vai, né? Agora só, vamos abrir em Efésios 6,12, vamos lá, irmão, todos juntos, vamos meditar hoje na Escritura, vamos nos alimentar em nome de Jesus, porque Deus é maravilhosamente misericordioso conosco. Efésios capítulo 6, lá no Novo Testamento, verso 12, esse aqui você sabe de cor. Efésios 6,12, vamos lá. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui, irmão? Nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, né? Aí você vai ver ou dominadores desse mundo tenebroso, ou príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Que a nossa luta não é contra pessoas. Nós precisamos aprender a perceber e a discernir quem é que está por trás do mal que está sendo feito para nós. Amém? Quem é que está por trás do mal que as pessoas estão falando de mim, querendo para mim?
Quem é que está por trás? A Bíblia aponta o primeiro: seres demoníacos, diabo e seus demônios, certo? Mas será que é só esses que lutam contra nós? Não. Gálatas capítulo 5, volta uma. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfaça os seus próprios desejos, a concupiscência da carne. Porque a sua carne, os seus desejos, lutam contra o desejo de Deus. É isso que está escrito aqui. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são inimigos, são opostos entre si. Então a Bíblia está apontando, primeiro, nós temos que discernir: opa, está acontecendo alguma coisa contra a minha vida. Isso é demônio. São demônios operando. Isso é o primeiro. 2. Não são demônios. São os desejos interiores do homem, a carne e as suas concupiscências, os seus desejos. Ou seja, a malignidade que existe no ser humano sem a presença do diabo. O ser humano é mau, ele não quer Deus. A sua carne. Lá em Romanos o apóstolo Paulo fala isso, que ele lutava contra ele mesmo, que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. E ele fala, vamos abrir lá, você quer ver? Olha só que coisa tremenda isso daqui. Lá em Romanos, por favor. Romanos capítulo 7. Está pensando que isso aqui é coisa de qualquer crente? Não, irmão. Quer dizer, todas as pessoas do mundo vivem assim. Isso é uma coisa do ser humano. Ó, Romanos 7, versículo 15. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu faço o que eu não quero. Ou melhor, pois eu não faço o que quero, e sim o que não quero. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que ela é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em minha carne. Porque eu sei que de mim, isto é, na minha carne, não tem coisa boa nenhuma. Pois o querer o bem está dentro de mim, mas não o fazer o bem. Querer uma coisa e fazer são duas coisas diferentes. Querer, desejar uma coisa e fazer essa coisa, tá? Porque eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Agora olha o versículo 23. Mas vejo no meu corpo outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo. Olha que coisa doida, meu. Então nós temos que discernir, irmão. Isso que está acontecendo na minha vida é obra de demônios? Eu não sei. Isso que está acontecendo contra a minha vida é obra da carne, do desejo do homem, que olha lá, acabamos de ler. A carne, os nossos desejos humanos, eles lutam contra o desejo do Espírito. Espírito com letra maiúscula. Não é o seu Espírito, não, é o Espírito Santo de Deus, que em você habita. Ou você acha que converteu e a guerra acabou? Converteu, a guerra começou. É ou não é, irmão? Quem vive em guerra aí? Todo mundo vive. Se você não vive em guerra, escute, se você não vive em guerra, você já foi vencido por ela. Você já morreu e nem sabe. Todos nós vivemos em guerra constantemente. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas vontades, etc. Amém, querido? Agora tem um outro padrão para discernir. Será que isso que está acontecendo é obra humana, de ensinos humanos?
Ah, isso também é nocivo para mim? É. Vamos lá, irmão. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, verso de número 17 em diante. Só para você ver uma coisa aqui, ó. Existem dois homens, Emineu e Fileto. A conversa deles corrói igual câncer. Já é um terceiro tipo. É algo que está vindo de pessoas contra a minha vida. Escute. Eles se desviaram da verdade, ó, asseverando que a ressurreição de Jesus já se realizou, e estão pervertendo a fé de algumas pessoas. Isso aqui é característica de falsos mestres. Eles andam por aí pervertendo a fé dos outros. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, querido, eu passei esses textos aqui como introdução para você entender que tem 4 vozes que falam comigo diariamente, a todo momento: Deus, o diabo, a minha própria consciência e os outros. Se eu não discernir quem é que está me atacando, se eu não, como eu falei, se eu discerno errado, se eu tiver uma percepção errada, eu vou agir errado. Então está aqui uma pessoa que está falando mal de mim, que está me entristecendo, está vindo para cima de mim, e eu não tenho discernimento do que está acontecendo, eu vou quebrar o princípio bíblico e vou tentar pagar mal com mal. Então está me xingando, está me ofendendo, está me entristecendo, eu também vou me levantar e vou começar a gritar, porque é a única arma que eu tenho, porque eu discerno errado, porque eu percebo tudo errado, eu também vou gritar. Então os nossos gritos não têm poder contra demônios, e eles que estavam por trás. Aí faz valer Efésios 6,12, nossa luta não é contra pessoas. Não adianta você xingar e esbravejar com ninguém, se são demônios que estão operando por trás. Está entendendo, irmão? Você não vai acertar ninguém, filho. Você vai acertar alguém, quem? A outra pessoa. E quantos milhões de pessoas, incluindo ou principalmente cristãos, estão mais perdidos que seguem tiroteio, mais perdidos que cachorro em dia de mudança, não sabe se entra nesse caminhão, no outro. Ele não sabe nada, o que está na frente dele, ele vai derrubando. Aí o que acontece? É paulada mesmo, negão. Aí ó, que a Bíblia diz: vence o mal com o bem. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, que nós não devemos usar arma humana, nós devemos usar as armas poderosas em Deus, anulando os padrões de pensamentos, os sofismas, e destruindo as fortalezas. Não sair chutando. O que estão falando de mim? Estão falando negócio, eu vou lá brigar também. Pronto, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo errado. Parece que nós não somos crentes, parece que a Bíblia para nós não tem peso nenhum, que quando vem essa questão, a gente se desembesta que nem um doido, não consegue discernir o que está acontecendo. Nós não paramos para fazer uma análise do que está à nossa volta. A gente puxa um 38 e começa a tirar, entre aspas, não é mesmo? Vou entrar nessa briga também. Você estava agindo contra demônios, e você está tentando apagar uma fogueira com gasolina. Faz o teste para você ver. Faz a fogueirinha, pega um galão de gasolina, vou apagar, e dá uma gasolinada lá para você ver. Vai subir um fogo na sua cara. A grande maioria está fazendo isso aí. Por quê? Porque ele não percebe quem é que está por trás. E outros estão, como diz, nós acabamos de ler aqui, estão tendo problemas com a sua própria carne. É ele mesmo, é você mesmo que está dando problema. Não é ninguém à sua volta, não.
mas eu também não tenho discernimento disso. Então sempre alguém é culpado. Eu nunca. Inclusive eu sou anjo, inclusive eu sou santo, inclusive eu sou perseguido, que todo mundo me persegue. A Bíblia já diz isso, que nós temos que nos regozijar quando nós somos perseguidos por causa de Jesus, não por causa dos vexames que a gente anda dando, não por causa das coisas erradas que a gente anda fazendo. Inclusive isso não é perseguição, é correção. As pessoas estão confundindo correção com perseguição. E o cara errou, a pessoa errou, tem que ser corrigida. Ah, estão me perseguindo aqui. Não, ninguém está perseguindo não, cara, você está errado, velho. Só que você não discerne, você não percebe, você está cego. Inclusive muitas pessoas, irmão, nessa é uma ciranda, nós temos que aprender isso, querido. Se você não sabe o que está acontecendo, quando for demônio você pensa que é carne, quando for carne você pensa que é demônio, e aí você se perde geral mesmo, se perde na curva e capota o carro, velho. Você não sabe. Ah, essa aí não é coisa de carne não, é coisa de demônio, é demônio, demônio. Aí fica lá fazendo 1000 orações, e a pessoa fica olhando para sua cara, não adianta. Inclusive tem um monte de gente que diz que está endemoniado, não está endemoniado nada, é ele que é ruim mesmo, é ele. Que demônios se sujeitam ao nome de Jesus, viu, irmão? Demônio se sujeita ao nome de Jesus, sempre foi assim, sempre vai ser. Agora, carne do homem, eu sei do que eu estou falando. Quantos 1000 telefonemas já recebi? Pastor, vem aqui que tem um demônio aqui, não demônio nada, era um cara sem vergonha. Era uma moça sem vergonha, não tinha demônio nenhum, era a carne dela, você está entendendo? Mas se eu não tivesse discernimento, eu ia ficar lá orando para o vento. Amém, irmãos? Vamos lá no terceiro. O que é que está vindo contra mim? São pessoas mal intencionadas. É um outro ataque humano, mas de fora, com falsas doutrinas. Irmãos, o interessante é que em todas as passagens, de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Judas, principalmente nessas cartas que falam muito sobre falsos profetas, porque a Bíblia fala sobre falsos irmãos, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos tudo, falsos cristos. E em todas estas passagens, fica evidenciado uma coisa, que o falso profeta, Cristo, pastor, não é a pessoa que tem implicância com você, não, são pessoas que querem introduzir heresias destruidoras, falsos ensinamentos sobre Jesus, falsos ensinamentos sobre a Bíblia. E isso também, desde o tempo aqui que foi escrito isso aqui, era contra a vida de muitas pessoas. Paulo fala aos Gálatas: Gálatas, vocês são insensatos, vocês começaram no espírito e terminaram na carne. Por quê? Porque veio um bando de gente e falou uma ideinha na cabeça deles e eles se desviaram da verdade. Não é desvio, aqui tem uma separação. Existem muitas pessoas nos prédios das igrejas em Pindamonhangaba que frequentam assiduamente as reuniões, estão desviadas da verdade. Mas lê a Bíblia todo dia e está desviado da verdade. Porque não compreende. Que verdade para ele é o que está sendo dito, ele não analisa, ele não pesa, ele não estuda, ele não medita, ele não nada. Então, o que estão dizendo? Domingo é o culto de chegar aqui plantando bananeira. Glória a Deus. Agora, eu vou mostrar para você, vou lembrar você de algumas passagens bíblicas, que você vai ver os homens de Deus discernindo a situação e agindo corretamente na situação. E aí você pega, anota isso aí, grava esse negócio aí e manda ver. Primeiro, Jesus, como sempre, Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4. Jesus está no deserto, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não foi levado para o deserto para jejuar 40 dias, isso não está escrito na Bíblia. Acontece que ele teve que ficar esperando
Satanás chegar. É isso que aconteceu. Mas tudo bem, isso é uma outra história. Satanás chegou cara a cara com Jesus, cara a cara, confronto direto. Está eu aqui e o diabo está ali, ó. Então estou de cara a cara com ele, olho no olho. Então isso se chama confronto direto. Jesus agiu contra ele com a espada da sua boca, que nem está lá em Isaías. A palavra é a espada da boca. A palavra de Deus é a espada que sai da boca de Jesus, é a palavra. Amém? Isso é confronto direto. Agora, confronto direto é fácil. Você está andando na rua, você está vindo, por exemplo, lá do trabalho, de algum lugar, 10 para meia-noite, vamos dizer assim, você está andando, aí você vira na rua, você vê um demônio no meio da rua, cheiro de enxofre, soltando fogo pelo nariz. Você precisa discernir alguma coisa, irmão? Sim ou não? Não, o bicho está lá. Desce a borracha nele lá de uma vez. Parte para cima dele, porque se não partir para cima dele, ele vai partir para cima de você. Foi isso que Jesus fez. Houve um confronto direto e Jesus reagiu contra ele diretamente. Isso é muito fácil. Agora eu vou mostrar outra. Lá em Mateus 16, Jesus tinha acabado de perguntar para os discípulos, você lembra? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é algum dos profetas. E Jesus fala, e quem vocês dizem que eu sou? Levanta o apóstolo Pedro e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, cara. Foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Ó, Pedrão, ó, tem revelação. Sou tremendo, cara. Eu sou assim dos apóstolos. Está todos os apóstolos aqui, ó. Todos os crentes estão aqui, mas eu tenho revelação. Você tem? Quem que viu? Ninguém viu, só eu que vi. Só eu que falo, só eu que revelo. Lá. Ele se encheu. Alguns versículos adiante você vai ver aquela história que Jesus está falando, mas é necessário que se cumpra o que está escrito sobre o Filho do Homem, que vai ser levado a Jerusalém e vai morrer na cruz do Calvário, e depois de 3 dias vai ressuscitar. Aí Pedro, não, que isso, Senhor? Faz isso contigo, não vai morrer não. O que Jesus fala para ele mesmo? Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas é outro discernimento, que isso aqui se chama batalha indireta. Satanás não estava ali na frente de Jesus, como lá no deserto, ele estava por trás de Pedro. E aí, irmão, como que está isso na nossa vida? É o que está em Efésios. Jesus discerniu e atacou o espírito que estava por trás de Pedro. Ele não falou, Pedro, você é um filho do diabo, Pedro, seu desgraçado, eu tenho vontade de matar você, que você não sabe de nada, você é um apóstolo burro, você é um idiota, você é um vagabundo. Foi isso que Jesus falou? Ele discerne e aponta a flecha para quem? Satanás. Ele fala, Satanás, para trás de mim. Ele não atacou Pedro. Lê lá para você ver. Ele não atacou Pedro, você é um endemoniado, seu desgraçado. Ele fala, não. Quando Pedro fala isso, ele está sendo usado, a boca de Pedro está sendo usada pelo inimigo, e ele vira e repreende o inimigo. Só que para fazer isso, para agir corretamente, precisa discernir corretamente primeiro. Está entendendo, irmão? Está todo mundo aí ou vocês já desligaram? Às vezes eu fico com medo, as pessoas ficam olhando e falam, será que o pessoal já está esperando acabar para levantar e ir embora, né? Você está entendendo? Como é que você faz no seu dia? Você discerne? Quando alguém dá aquela pressão em você, ou dá aquele negócio, você já sabe, você é um desgraçado, você tá... Ou você, opa, tem alguém por trás da boca desse cara, tem alguém por trás da atitude dessa mulher, tem alguém por trás da atitude do meu patrão, é o diabo, então eu vou repreender o diabo. Ou você já sai nos tamancos já, parabéns, você não tem discernimento nenhum, e vai apanhar o resto da sua vida inteira,
porque eles vão ficar trocando de posição na sua frente. É que nem o time do Barcelona com o Santos. Por que foi aquele massacre? Por quê? Que eles passavam assim, enquanto está um jogador do Santos tentando pegar a bola aqui, ficavam 4 assim ao lado dele, e eles, quem que pegou a bola? Parecia jogo de bobinho, aquele jogo de bobinho, antes do jogo, quem que está? Tal. Parecia isso aí. Não conseguiam perceber onde estava a bola. Conseguiam. Olha Jesus, confronto direto, agiu diretamente. Confronto indireto, discerniu que não era Pedro, mas era o inimigo por trás de Pedro, e ele atacou o inimigo. Está com problema, irmão, com alguma pessoa? Começa a orar: Deus, me mostra o que é que está acontecendo, Deus, eu preciso ver, porque se eu não ver, eu vou arrancar a espada e vou arrancar a cabeça de alguém, eu vou matar o meu irmão. Tem um irmão aqui na igreja, tem uma irmã, tem uns 2 irmãos que sempre dão problema. O que a gente faz com pessoas que dão problema na igreja? A gente mata? A gente manda matar? Ou a gente se reúne para orar? Que a gente é crente, né? Crente? Então, e se lembra que existe uma Bíblia, e se lembra que existe um Deus, e consulta o Senhor e fala: Deus, mostra para nós o que está acontecendo. Se é a carne do irmão, nós vamos dar uma lambada nele. Agora, se são espíritos que estão tentando acessar a igreja através da fraqueza de algumas pessoas, nós vamos barrá-los em oração. Amém, irmãos? E não sair dando butinada em todo mundo. Ai, não sei quem falou mal de mim. Ai, eu quero. Sabe, é um negócio satânico, cara. A Bíblia, é a Bíblia. Mas, irmão, eu quero dizer que a Bíblia, que Bíblia? Eu não quero dizer o que a Bíblia nada. Eu quero ficar bravo, eu quero quebrar as coisas. A Bíblia não tem. Agora eu vou mostrar para você um confronto do terceiro tipo. Paulo contra Pedro. Gálatas capítulo 2. Você sabia que o apóstolo Paulo se levantou no meio de uma assembleia, onde estavam todos os apóstolos e os principais crentes da igreja? Ele levantou no meio da mesa e botou o dedo na cara do apóstolo Pedro e falou assim: olha, você está errado. O que o apóstolo Pedro estava? Estava com demônio? Não. Era a carne do apóstolo Paulo que tinha uma tretinha com o apóstolo Pedro? Não. Era o ensino e a vida de Pedro que estava errado. Gálatas capítulo 2, vamos lá, irmão. Quer ver? Versículo 11. Quando, porém, veio Cefas, você sabe que é Pedro, a igreja de Antioquia, eu resisti a ele face a face, porque ele se tornou repreensível, ele estava errado. Pedro estava errando de novo. Ele estava com o demônio aqui, gente? Não, era ele mesmo. Por quê? Qual que era o erro dele? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, da igreja de Jerusalém, Pedro comia, bebia e andava no nosso meio. Agora que chegou o pessoal da igreja de Jerusalém, chegou a nata, o Pedrão saiu fora e começou a criticar o modo de viver das pessoas. Paulo levanta e falou: Pedro, você é judeu e vive no meio dos gentios, aqueles que não são judeus. Come, bebe, fala com a gente, normal. Agora chegou o pessoal da igreja de Jerusalém, você sai do nosso meio e começa a criticar os gentios. Qual que é a sua, cara? Você está errado, mano. Você é 2 caras. Você tem que decidir o que você é, meu. Cara, isso aqui devia ser um máximo, isso aqui, cara. Isso aqui eu queria ter visto isso. Uma mesa, os cabeças, os bam mesmo da igreja. Não é esse presepeiro que tem aqui, não. É os caras mesmo, os apóstolos mesmo, os caras peso pesado. Paulo levanta, Paulo ainda novo convertido. Não andou com Jesus. Pedro era coluna, irmão.
Pedro era o cara, mas estava fazendo errado. O Paulo levantou e discerniu que Pedro não estava endemoniado, discerniu que ele não tinha uma tretinha de carne contra Pedro, mas discerniu que aquele estilo de ensinamento e vida que Pedro estava vivendo estava errado. Então ele levantou: ô Pedro, está errado isso aí, cara. E aqui tem uma marca de um homem e uma mulher de Deus de verdade. Ele ouviu uma repreensão na frente de todo mundo. E você não vê Pedro levantando para brigar? Você não vê Pedro falou: ô rapaz, cala a boca, porque você nem andou com Jesus. Eu andei sobre as águas, você andou sobre o que? Não andei. Então, rapaz, você era perseguidor de cristão, rapaz, você está falando para mim? Eu estou aqui há muito tempo, eu andei com Jesus, eu vi todos os milagres, eu estava lá nos dias, você nem estava, rapaz. Você sai fora, você sabe o que você estava falando. Pedro não fez isso. Pedro também discerniu: puxa, eu dei bola fora. Homem de Deus e mulher de Deus maduro, ele está pronto para ser repreendido, porque a repreensão de Paulo aqui não era para humilhar, viu, irmão? Deixa eu falar uma coisa para ele agora, que eu quero acabar com ele. Não é esse negócio satânico não, que tem muita gente fazendo. Era para curar a igreja e Pedro. Amém, irmão? Então Pedro, tomou uma e falou: não, esse menino aí está certo. Glória a Deus pela sua vida, viu? Ai, meu Deus, eu quero congregar numa igreja assim. Eu quero. Onde as pessoas não ficam assim, ó. Eu acho que você podia ter falado isso para mim em outra hora. Que magoei. Aqui, ó. Outro. Paulo é maior do que irmão. Paulo e Bar Jesus. Bar Jesus, quem que é esse? É um mágico. Era um cara, tinha nome Bar Jesus, que estava fazendo feitiçaria, mágicas, truques. Paulo estava pregando para um cara, uma autoridade daquela época, o procônsul Sérgio Paulo, cara, o cabeça romano. Paulo pregando para ele, o cara: não, rapaz, é isso aí mesmo. O cara se convertendo, veio o malabarista na frente, tentando distrair a atenção do procônsul, para o cara não crer. Rapaz, o apóstolo Paulo discerniu: peraí, só um pouquinho. Ô filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, até quando você vai perverter os caminhos do Senhor? Porque você está fazendo isso aí, você vai ficar cego agora. O cara ficou cego, cara. Ele atacou, rápido, discerniu e atacou. Onde está escrito isso? Atos 13. Capítulo, Atos 13, a partir do versículo 4 até o versículo 12, você vai ver essa história. Ele discerniu que era um espírito, já não é o caso de Pedro. Opa, esse cara aí, ó, tem um espírito agindo nele. Tem um falso, tem alguma coisa. Ele repreendeu e o cara ficou cego. Filho do diabo. Ou melhor, irmão, perdão, deixa eu só corrigir aqui. Ele chamou o Bar Jesus de filho do diabo, mas não era um demônio que estava agindo, era ele, era o falso ensino, os falsos mestres. Falou assim: você vai ficar cego. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Atos 16 é diferente. Paulo, abre aí, irmão, Atos 16. Paulo agora vai fazer a mesma coisa. Olha como ele vai agir diferente, preste atenção. Quando ele estava falando com Bar Jesus, era o falso ensino. Ele foi lá e falou assim: você é um filho do diabo. Por quê? Porque o que é filho do diabo, irmão? Lembra? João 8,44. Filho do diabo é aquele que anda contando mentiras, falsas doutrinas, não se firma na verdade. Então, por isso que ele chamou ele de filho do diabo. Agora veja como Paulo vai discernir e vai agir diferente agora, porque agora é espírito demoníaco. Atos 16. Olha aí, ó. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, saiu ao nosso encontro uma jovem, uma menina, uma moça, possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ponto. Olha o versículo 17. E essa mulher
seguia a Paulo e a nós, e clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam um caminho da salvação. Olha que bênção, irmão. Já pensou ter pessoas seguindo você e falar: você é uma bênção, rapaz, você é uma bênção, mulher, ô glória, essa coisa que tem aí, ó. Você, cara, você... A moça tinha um espírito maligno dentro dela, mas ela não seguia falando mal, ela seguia falando bem. Vocês são de Deus, vocês são de Deus, vocês são de Deus, vocês são de Deus, vocês são os melhores, vocês são bênçãos, vocês são os caras. Agora olha só, olha que coisa tremenda, a Bíblia Versículo 18, presta atenção. E isto se repetia por muitos dias. Paulo e os seus companheiros não discerniram imediatamente, levou tempo. Percebeu aí, cara? Percebeu, irmão? A mulher tinha espírito maligno, elogiava, ou seja, o espírito maligno se camuflou de uma tal maneira, mas o Espírito do Senhor, eles eram homens de oração, o texto começa que eles estavam orando, discerniram depois de muitos dias: esse negócio aí não está normal, está todo mundo contra nós, é todo mundo contra a pregação da verdade, mas tem essa mulher que está aqui, não, doida, atrás de nós, gritando que nós somos bênçãos, que nós somos isso, esse negócio está estranho. Eles discerniram que era um espírito, e aí Paulo fez o quê? Agiu indiretamente contra o espírito, não agiu contra a menina, igual Jesus com Pedro, não agiu contra Pedro, agiu contra o espírito, Satanás que estava por trás. E Paulo aqui também, olha lá, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltou-se e disse a quem? Para quem que ele disse? Leia, irmão. Paulo disse pro espírito, ele não disse para a moça. O que é isso? Ele discerniu, enxergou o inimigo e atacou o inimigo, ele não atacou a pessoa. E a grande maioria dos crentes estão se degladiando uns contra os outros, porque não tem discernimento de quem é que está. Veja, irmão, Paulo não fala: sua menina sem vergonha, é o quebrar o cego. Não, ele diz para o espírito: sai dela agora em nome de Jesus. E ela ficou curada. Se você erra a espadada, você corta a cabeça de alguém. Ou você acha que o apóstolo Pedro, ele era um ninja, ele era um samurai de Jesus, aí veio os soldados, o soldado Malco, Pedro fez uma posição de guarda de samurai, sacou a katana e tirou só a orelha dele. Ai, nossa, como você é um espadachim. Irmão, ele foi arrancar a cabeça do cara, ele errou a espadada e só arrancou a orelha, foi isso. Você pensa que Pedro ficou assim, ó, vou arrancar a orelha dele, ó, 1, 2, se ele vai passar, irmão, eu tenho um pouquinho de conhecimento disso. Para você pegar uma espada ou uma faca e arrancar a orelha de uma pessoa com um golpe só, você tem que ter uma destreza de espadachim enorme. Então ele foi para dar uma espadada, para rachar a cabeça do cara, ele errou, arrancou só a orelha. Beleza? Sabe o que isso significa? Aí Jesus, lembra? Jesus, para a confusão. Ô Pedro, se eu quisesse ficar livre, se eu quisesse me livrar disso, eu pedi para o meu pai, ele enviava aqui 12 legiões de anjos, cara. Uma legião romana é 3.500 homens, uma. Agora você faz 12 vezes 3.500. Quem for bom de matemática já faz para mim, passa por favor. Sendo que a Bíblia diz que um anjo só derrotou no arraial dos assírios, numa noite só, 180.000 soldados, Então, irmão, o negócio é ficar pequeno. Jesus discerniu. E ainda falou a seguinte coisa: quem vive pela espada, pela própria espada, perecerá, vai morrer. Traduzindo, quem só age com violência, sem discernir o que está acontecendo, por essa mesma violência vai morrer.
Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Vou voltar em Isaías 11 para nós encerrarmos aqui. Versículo 3, Isaías 11, 3. O que eu preciso fazer então, depois de tudo isso? Eu preciso ter prazer e temor do Senhor. Porque se eu errar a espadada, eu vou matar alguém. Eu vou matar minha esposa, a esposa vai matar o marido, os pais vão matar os filhos vão matar o pai, o pastor vai matar o irmão vai matar o pastor, e todo mundo vai matar, se matar. Por quê? Quando chega uma notícia nos seus ouvidos, como que você reage? Pensa em você. Ou melhor, deixa eu corrigir isso aqui. Nós não fomos chamados para reagir, nós fomos chamados para agir. É diferente. Agir é receber, perceber, discernir, pensar, receber do Senhor uma estratégia, uma arma para usar. Reagir é quando alguém te bate, você... É o chamado reagir, é reflexo. Reação é reflexo. Se alguém vem com a mão na direção do seu olho fecha. Ou sua mão faz assim. Por quê? Porque você está reagindo. E o diabo sabe disso. Por isso que ele chega e dá uns tapão muitas vezes no você. Pá! Para ver como é que você vai. Aí você... Quantas milhares de pessoas morreram nesta brincadeira de ninguém sabe o que está acontecendo aqui, então vamos matar todo mundo. Por que aquele irmão está agindo daquele jeito? Não sei, mas eu estou com a raiva dele já, e se falar alguma coisa minha, eu vou encher a boca dele de soco. Por que aquela irmã está falando mal de nós? Não quero nem saber, eu já não gostava dela mesmo. Olha, irmão, que coisa, cara, que coisa desgraçada, que coisa nojenta de viver isso, cara, não é possível. Deleite-se no Senhor, e não julgue, nem repreenda segundo a sua justiça, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, está lá em Tiago capítulo 1. Irmãos, nas batalhas que vão vir, e nas batalhas desses últimos dias, Deus precisa de pessoas maduras. Moleque não entra na guerra, menino não serve quartel. Isso aqui está na Bíblia. Uma das coisas mais fortes que o apóstolo Paulo falou, que já não era qualquer pessoa, era a seguinte coisa: quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora eu sou homem. O que está falando? Eu cresci. Eu não sou levado de um vento para um lado para o outro igual uma vara. Ventou para lá, eu estou para cá. Ventou para cá, eu estou para cá. Eu não saio correndo, caçando confusão, juntando pessoas para saber qual era a verdade, o que estão falando, o que estão dizendo. Eu poderia ter movido processos na justiça contra um monte de gente dessa cidade, que por calúnia e difamação. Que o que eles dizem da boca para fora, eu tenho documento que prova o contrário. Então são mentirosos e filhos do diabo. Mas o que eu fiz? Fui lá arrumar briga? Não. Eu discerni que era uma estratégia do diabo, número 1, para tirar o meu tempo, número 2, para tirar a minha paz, e número 3, para tirar a minha direção. Está entendendo, irmão? Acorda. Cada minuto que você gasta não sabendo quem é o seu inimigo, o seu tempo vai embora, a sua paz vai embora e a sua direção vai embora. Exatamente o que Satanás quer com você. Que você perca as estribeiras mesmo, que você perca o controle geral, que você não sabe o que está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo, não sei o que é. Se vir aqui eu vou dar paulada.
Se vir aqui eu vou xingar. Se vir aqui eu vou fazer alguma coisa. Eu vou reagir na carne. Porque a única arma que eu tenho é a minha própria carne, porque eu não tenho nada do Espírito. Essa é a verdade. E o diabo sabe. E ele vai ficar jogando na sua frente. Você não tem discernimento. E a palavra que você deveria conduzir para oração contra os verdadeiros inimigos, você vai dar, pum, na pessoa. Ô menina, você é muito endemoniada. Você é muito endemoniada. Atingiu a pessoa errada. Quem estava ali era um espírito maligno. Tinha que orar e repreender e dar um tiro nele. Irmão, quero encerrar com isso. E Satanás é muito esperto, sagaz e inteligente. Toda essa pregação e esse ensino que eu te dei, ele já sabe. Ele conhece as regras. Inclusive, Satanás conhece as regras e ele joga dentro das regras. A única pessoa que joga fora das regras somos nós, sabia? Nós temos o disparate de fazer isso. Qual é a regra? A regra é assim, 2 mais 2, 4. Ah, eu quero que seja 20. Aí você capota na curva 1000 vezes. Aí muitos perguntam, pastor, minha vida é uma droga. Eu sou infeliz, minha vida é um lixo, minha vida é uma porcaria. E vai, notícia, continuará sendo, enquanto você não parar, não ir ao Senhor e perguntar a Deus, quem é que está atirando em mim aqui? Da onde que está vindo esse tiro? É um problema meu, da minha carne? É um problema com demônios escondidos atrás de pessoas? É um problema com mentir, com falsos ensinamentos, ou seja, doutrinas ou coisas que estão vindo contra a minha vida? Eu não sei. Se eu não sei, eu vou continuar retalhando um monte de gente, até que eu não tenha mais forças e eu também seja vitimado no meio disso. Amém, irmãos? Olha, que a palavra, olha, queria eu que toda a igreja estivesse aqui, que nós tivéssemos todo mundo com um caderninho para poder anotar, porque é o que mais acontece na nossa vida, não é? A gente tem uma arma, a gente tem um fuzil na mão, só que ele não tem mira. Então eu vejo que tem um macaquinho pulando no ombro daquele irmão. E eu fico fazendo isso aqui com a mira, ó. Pum! Acertei no meio, acertei na cabeça dele. Não pense que Satanás vai vir cara a cara com você, irmão. Não vai. Porque se ele vier, os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. Lembra? Você vai falar uma vez e o principal demônio do inferno vai ter que dobrar o joelho, porque ele não dobra diante de você, ele dobra diante dele, do nome dele. Então ele já sabe isso. Se ele vai pegar você de frente, não vai, irmão. Ninguém faria isso. Ele vai esconder atrás de pessoas. Porque dali de trás de pessoas ele pode ficar provocando você, atacando você, porque ele sabe que você está sem mira. Você não pode atirar. Você não sabe aonde que está. Discernir para agir é o que nós precisamos aprender. Amém? Se coloca de pé. Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração? Essas situações aqui acontecem na sua vida? Eu sei que acontece. Acontece na vida de todos, irmãos. Então, por favor, comece a orar agora e comece a orar mais. Todos os dias ao Senhor Deus. Eu não quero sair da minha casa para o serviço cego, sem saber o que me espera, aonde me espera, como me espera. Então, por favor, Senhor, seja meu escudo. Por favor, Deus, fala comigo, para que eu não fique perdido e não ataque uma pessoa e a culpa não é dela, era do inimigo. Ou que eu não ataque alguém, sendo que o problema não é alguém, sou eu, a minha carne. Ô irmão, em nome de Jesus, chega de apanhar. Chega.
ele quer tirar a sua paz, seu tempo e a sua direção. Não deixa não, em nome de Jesus. Não deixe. Não se abra para isso. Precisamos discernir por onde ele está entrando. Quem é que está entrando? E agir corretamente. Em nome de Jesus. O Senhor nos ensina, Jesus, a discernir, Senhor. A lutar, Deus, com as armas do Espírito, não com as armas da carne. Sabe que Deus tocou no meu coração agora? Poderia continuar aqui. Poderia continuar e começar uma outra pregação sobre os inimigos internos. Existem muitas pessoas buscando as igrejas, falou: pastor, ore por mim, porque eu acho que eu estou endemoniado, que eu sou um viciado em álcool, eu sou um viciado em drogas, sou um viciado em pornografia, sou viciado em alguma coisa aí, ó. Eu sou dependente de alguma coisa aí. Então eu acho que é um demônio que está operando. Será? Ou será que é o desejo da sua própria carne, que você tem que se levantar contra ela? Para isso existe jejum, meus irmãos. Está com problema com a sua carne? Jejua, querido. Está com problema de autocontrole? Jejue. Comece a disciplinar e treinar o seu espírito, para que o seu espírito dê ordem para a sua carne, e não vice-versa. É para isso que jejum serve, para que a sua mente esteja tão fortalecida, e a sua mente vai dizer: carne, você vai ficar sem comer o dia inteiro. Quando você se desenvolve dessa maneira, quando os seus desejos mais sombrios chegarem, você vai ter força espiritual para dar uma ordem para ele, assim: não entre. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a discernir. Dá discernimento, Deus. Nos ajuda, Deus, a enfrentar os nossos inimigos ocultos, que se esconde atrás das pessoas, se esconde atrás dos nossos desejos. Ouçamos os nossos desejos, Senhor. Nos dá armas, espadas, escudos, para lutarmos e ferirmos, ó Deus, os nossos verdadeiros inimigos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra vai